Muito boa tarde, Santa Catarina. Hoje é dia 21 de agosto, quinta-feira, e está começando mais um Jogo Aberto SC para todo o estado. Ontem teve rodada da Série A e nenhum time catarinense perdeu. Sobre isso e sobre muito mais, a gente vai falar no programa de hoje. Dá só uma olhada no que vem por aí. Emerson Maria afirma que mesmo depois da vitória, a tensão não diminui. Série B é pressão o tempo inteiro. Se nós estivéssemos na liderança, seria pressão para manter a liderança. Se estivéssemos no G4, a pressão para ficar dentro do G4. Em ótimo momento, Diego Felipe revela que o segredo para os gols e os resultados é acreditar até o fim. Nós jogadores, a gente acredita muito nesse acesso. Figueira começa a 1000 contra o Botafogo, faz gol relâmpago e não dá tempo para o time carioca respirar. Porque o Figueira foi o senhor do jogo, dominou a partida do começo ao fim. Que Fred que nada, que Walter que nada. Quem aproveitou a bola aérea para vencer foi a Chapecoense dentro da Arena Condá. Foi cumprido e graças a Deus a gente saiu do jogo com a vitória. Empate do Criciúma com o Bahia revela um dos maiores problemas do Tigre, a ineficiência do ataque. Pois é, a gente vai falar de segundona também, vai falar do Atlético Tubarão, do Guarani de Palhoça, e para comentar tudo isso ele já está aqui nos nossos estúdios. Sandro Ventura, nosso capitão e camisa 10, também vai responder a sua pergunta no facebook.com/jogoaberto e no Instagram e no Twitter, @jogoabertosc. A gente vai para uma rápida parada, daqui a pouco a gente volta com muito futebol para você. Meio-dia e 36 minutos, estamos de volta com o Jogo Aberto SC para todo o estado. Vamos dar boa tarde agora para ele, Sandro Ventura. Fala, Lucas, boa tarde, parceiro. Boa tarde, galera. Tudo certo, né? Tudo certo. Ontem quase todos os catarinenses venceram, só faltou realmente a vitória do Criciúma. Na tela, os resultados para você. O Criciúma acabou empatando fora de casa, Sandro. Vamos falar primeiro desse jogo. Bahia e Criciúma 0-0 ontem às 9 da noite, fora de casa. 0-0, Criciúma com dificuldades, assim como relatou o Wagner Lopes, a deficiência na finalização, o ataque realmente para se impor e conseguir os gols necessários para a vitória. É um resultado fora de casa, não é um resultado de derrota, soma um ponto, mas poderia ter saído se fosse um melhor aproveitamento justamente do setor ofensivo. Mas agora tem um jogaço pela frente, pega o Flamengo, então já tem que focar na próxima partida, que é uma batalha após a outra. O Criciúma não tem como lamentar esse empate, tem sim que comemorar também, porque não perdeu. Chapecoense 1-0 em cima do Fluminense. Sandro, o jogo foi difícil, foi pegado do começo ao fim. Foi muito difícil, o Fluminense também é uma boa equipe, a Chapecoense se impôs, é aquela equipe muito forte na marcação, conseguiu chegar ao gol com o Camilo, um gol numa força física muito grande, e também eu acho que na falha do Cavalieri, a bola viajou demais, dava tempo de sair, o Camilo não quis saber, acabou atropelando o defensor, botou pra dentro, a Chapecoense fez 1-0 e depois, passando da linha da bola, sempre aquela equipe consistente, dificultou pro Fluminense, que chegava ao gol do Danilo somente com bolas alçadas de longe, não oferecendo muito perigo. Então, uma vitória também para se comemorar. E o Figueirense dentro de casa, 1-0 naqueles 2 minutos, já o Cleiton, o iluminado, foi lá e colocou pra Olha, início de jogo, Lucas, avassalador, o Figueirense com um volume muito forte, uma pressão na marcação, na saída de bola, não deixou o Botafogo respirar, surpreendeu o Botafogo pelo fato de adiantar essa marcação e ter uma força muito grande até chegar ao primeiro gol, depois manteve ainda por mais 10, 15 minutos, mas dominou a partida na maior parte do tempo, teve outras oportunidades, fez uma boa partida, apresenta evolução em todos os setores, somente um da criação, aquele último passe, Giovanni Augusto voltando sem ritmo, precisa ganhar essa condição, justamente com o Felipe, para que o Figueirense aí sim fique redondinho e consiga almejar colocações melhores. Mas está respirando, é uma equipe que oferece uma condição muito diferente e está bem na partida, está bem no campeonato. Daqui a pouco a gente vê como foi cada um desses jogos, mas agora a gente fala do Catarinense, da Série B do Catarinense, porque ontem teve rodada. O Guarani venceu 2-0 em cima da Caçadorense, ontem às 8 horas da noite lá no estádio do Guarani. Sandro Ventura, um pouco público para ver essa partida aí. Pouquíssima gente, se eu não me engano, 64 torcedores, é muito pouco para fazer futebol profissional. O Guarani, que fez o dever de casa, venceu a Caçadorense e botou a Caçadorense lá para a zona de rebaixamento, eu acho que é o último colocado. E o Guarani fez a parte dele, agora pensa na Série D, conseguiu a vitória de 2-0 com tranquilidade. E o Guarani vai assim, mudando o chip, ora Série D e estadual, mas vai dando conta do recado e agora pensar daqui para frente e no próximo jogo também. Daqui a pouco a gente também vê como é que foi esse jogo de bola entre Guarani e Caçadorense, mas agora a gente fala do Atlético Tubarão, que está se preparando para o grande clássico da cidade, que vai acontecer contra o Ercílio Luz. O Atlético Tubarão faz os últimos ajustes, tanto dentro quanto fora de campo, para receber o Ercílio Luz no final de semana. No clássico da cidade, a expectativa é vencer para embalar no campeonato e tentar chegar à classificação. O principal
principal meta nesse jogo é você buscar esse resultado positivo e jogar bem, né? Porque traz confiança ao atleta, à comissão técnica, à torcida, à diretoria, e a gente começa a ter um novo campeonato dentro do mesmo, e espero que isso aconteça no domingo. O tricolor não poderá contar com o goleiro Zé Carlos, que ainda se recupera de uma lesão muscular e só deve estar disponível na próxima semana. O treinador sabe da importância da vitória, até porque a situação não é boa no campeonato. O Atlético Tubarão ocupa a 8ª posição com apenas 5 pontos em 6 jogos. A situação não é boa, a situação é delicada, mas só depende de nós mudarmos isso aí o mais rápido possível. Aí se preparando, portanto, para esse jogaço de bola que vai acontecer entre Atlético Tubarão e Ercílio Luz, mas agora a gente fala um pouco de futsal, porque o Floripa Futsal ontem goleou. Olha só, lá na página oficial deles no Facebook, tá falando assim: vitória, Floripa goleia o São Bernardo e assume a vice-liderança da Liga Futsal. Floripa bateu o São Bernardo nessa quarta-feira por 6-0. O artilheiro da noite foi pivô Herverson, anotando 4 gols na partida de ontem, assumindo assim a artilharia da competição com 9 gols. Os outros 2 gols foram anotados por Renatinho e Binho. Hashtag Vamos Floripa, Sandro Ventura. Floripa fazendo uma ótima campanha aí na Liga Futsal. Boa, bora Floripa, tá muito bem, tem uma equipe muito entrosada, jogadores da cidade também, com alguns reforços vindos de outros clubes, faz uma campanha maravilhosa. Pena que coincidiu com o jogo do Figueirense, também não pudemos acompanhar no ginásio, mas o torcedor precisa dar esse apoio. Futsal é uma modalidade que envolve muitas pessoas, envolve uma cidade e precisa do apoio também. Então, todo sucesso do mundo pra galera do Floripa, um grande abraço, tenho muitos amigos lá. Tá certo, Sandro Ventura, agora a gente vai para uma rápida parada e aí, depois do intervalo, tem o filé mignon. Tem a Série B do Catarinense com os gols do Guarani, tem os gols da Série B do Brasileiro, aliás, da Série A do Brasileiro e muito mais, olha só. Dentro de mais alguns instantes, você confere o noticiário mais completo do futebol catarinense. Com gol logo aos 2 minutos, o Figueirense venceu o Botafogo e se afastou da zona do rebaixamento. O Figueira foi ele mesmo. Foi o que está acontecendo nesses últimos jogos. De 12 pontos ganha 10. A Chapecoense precisa fazer o dever de casa e vencer para respirar no campeonato. Então nós tínhamos que ter atenção total e diminuir os espaços. Foi cumprido e graças a Deus a gente saiu do jogo com a vitória. Acontece que a arma secreta dos gols de cabeça, Diego Felipe, não vai poder ir para o jogo de sábado contra o Santa Cruz. Botar 3 volantes ali, como ele botou nesse jogo, botar o Herverson. Se nós estivéssemos na liderança, seria a pressão para manter a liderança. Se estivéssemos no G4, a pressão para ficar dentro do G4. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Meio-dia e 43 minutos, estamos de volta com o Jogo Aberto SC e a gente começa agora falando do Figueirense, que ontem pegou o Botafogo dentro de casa e foi avassalador desde o início do jogo. Olha só como é que foi. O Figueirense iniciou o jogo empurrando o Botafogo para o seu campo. A pressão inicial deu resultado. E com apenas 2 minutos de jogo, a zaga carioca viu Marcão cruzar e Cleitinho completar para o fundo do gol, abrindo o placar para os donos da casa. O gol abalou o Botafogo e Bolívar teve dificuldade, por exemplo, para dominar esta bola. O Figueirense seguiu pressionando e o adversário se virando nos 30 para evitar o pior. O garoto Cleitinho teve a chance de ampliar, mas acabou desperdiçando a oportunidade criada. Edilson também tenta nesta cobrança de falta, mas o goleiro Thiago Volpe estava atento. Giovanni Augusto experimenta bater bonito de fora da área e a bola passa perto do gol de Jefferson. Aí o zagueiro Marquinhos arrancou suspiros dos torcedores ao cabecear e ver a bola tocar na trave. No segundo tempo, o Botafogo voltou um pouco melhor. Mas quem atacou com perigo foi o Figueirense, através de Marcão. A equipe de Wagner Mancini seguiu buscando o gol de empate até o final e levou perigo nas bolas paradas com Edilson. O Fogão tentou até o minuto final o gol de empate, mas a bola não entrou e o jogo terminou assim. Figueirense 1, Botafogo 0. O erro é você vir jogar aqui e tomar um gol desse e aí ter que de jogar de uma forma diferente daquilo que era a nossa proposta. Jogo difícil, jogo duro. Poderia até o jogo hoje ter acabado com um placar um pouco mais tranquilo, de 2-0, 3-0, porque o Figueira foi o senhor do jogo, dominou a partida do começo ao fim. Então acho que o mais importante é que a equipe o Figueira foi ele mesmo. Foi o que está acontecendo nesses últimos jogos. De 12 pontos ganha 10.
né? Então não tem muito o que falar, não tem muito o que explicar quando a gente ganha. Pois é, técnico Argel Fux achando aí que o Figueira foi o senhor do jogo. Daqui a pouco o Sandro Ventura vai comentar isso daí, mas agora facebook.com/jogo aberto, vamos ver o que tá achando a torcida do Figueira dessa fase do Furacão. Paulo César Peçanha: Figueira é raça, Figueira é tradição e o lugar dele, todo mundo sabe, é na Série A. Daí o Dezinho, o Figueira e a Camila Rasch falando: coisa linda, Figueira. O Miguel, Isabel e Nádia: taca no pau, Figueira, e vamos com muita umidade e com os pés no chão para trazer mais 3 pontos. Sandro Ventura, o Argel não foi tão humilde assim na coletiva. Acho que o Figueira está numa grande fase e realmente encheu a bola do time, né? Ele realmente sente essa confiança, essa cumplicidade com os jogadores, torcedores. Figueirense vive um momento diferente, resgatou novamente a confiança que nós vimos há algum tempo atrás, com 2 conquistas aí do estadual e do acesso. É uma equipe diferente, organizada, mais vibrante, uma equipe com mais confiança nos passes principalmente. Tem ainda alguma dificuldade na armação por conta da ausência desses jogadores responsáveis pela armação em virtude de contusões. Então o Figueirense precisa ter um jogador que tenha uma sequência de jogos para que a partir do momento que adquire uma condição física ele possa render o suficiente para criar e armar a equipe do Figueirense. Mas é uma equipe muito diferente, vibrante, marcou sempre forte, se impôs, não recuou mesmo fazendo 1-0, então está no caminho certo. Tomara que evolui a cada jogo. O Cleiton estava ali no momento certo, na hora certa, conseguiu colocar para dentro, mas depois acabou diminuindo um pouco o ritmo. Do ataque do Figueirense, Cleiton e Marcão, qual que é a sua avaliação? Olha, eu gostei muito da participação dos 2 jogadores e é nítido que a condição física faz uma diferença muito grande e a partir do momento que esses jogadores terão uma sequência maior de jogos, vai vir essa condição e com isso a técnica também aumenta. Eu acho que o Marcão teve uma boa participação, boa movimentação, segurou bem a bola, finalizou, e o Cleiton sempre com a velocidade, mas não consegue ainda dosar a velocidade em alguns momentos. Isso é da idade, é jovem ainda, mas vai ganhar com o decorrer dos jogos e vai acrescentar bastante. Tá certo, Sandro Ventura. Agora a gente fala da Chapecoense, porque aí dentro de casa, com o apoio do torcedor, conseguiu tirar a vitória do Fluminense, aliás. Os 2 times entraram em campo com o mesmo objetivo: vencer e conquistar os 3 pontos. A partida começou movimentada. Após esse cruzamento de Ednei, Elivelton quase fez um gol contra. A Chapecoense chegou neste cruzamento de Fabiano para Bruno Rangel, mas ele bateu muito forte e a bola foi para fora. Fred teve mais uma oportunidade para abrir o placar para o time carioca, mas Danilo defendeu. O Fluminense voltou do intervalo decidido a conquistar a vitória, mas a chance foi desperdiçada por Jean. O time da casa logo dominou o meio de campo e neste cruzamento de Fabiano, Camilo de cabeça abriu o placar para a Chapecoense. O Fluminense teve outras chances, mas não conseguiu marcar. A Chapecoense tomou conta da partida e quem foi mais cedo para o chuveiro foi Carlinhos do time carioca. Fim de jogo na Arena Condá, Chapecoense 1, Fluminense 0. Durante a metade da primeira etapa fomos conversando e acertando. No intervalo realmente pedi que o atleta tivesse um pouco mais de atenção, que não deixasse espaço para ter o contra-ataque, porque a equipe do Fluminense do meio para frente é uma excelente equipe, jogadores rápidos que fazem muitas trocas. Então nós tínhamos que ter atenção total e diminuir os espaços. Foi cumprido e graças a Deus a gente saiu do jogo com a vitória. Toda partida que perdemos, temos compromisso com a vitória e não temos conseguido. Então o ambiente agora é de pressão, é assim, mas o grupo é experiente, jogadores acostumados a todo tipo de situações e temos condições, força e qualidade para poder superar isso. Aí Sandro Ventura, portanto, a Chapecoense diminuindo os espaços e jogando no erro do Fluminense. Espetacular a vitória, Lucas dominou o jogo completamente, teve as maiores iniciativas, as oportunidades, muito bem armada atrás pelo Celso, sempre com a consciência vibrante, chegou ao primeiro gol e depois controlou esperando o Fluminense, com uma marcação, como falou o Celso, apertada, sem muito espaço para os contra-ataques, porque o adversário tem muita qualidade, só que não conseguiu diante dessa condição que a Chapecoense impôs. Vitória importantíssima para a sequência da competição. E o Criciúma jogou ontem contra o Bahia, fora de casa, e nos 2 times, uma coisa tá clara, o ataque não tá funcionando. Silvinho do Criciúma começou tentando pro Tigre. Desorganizado, o Bahia teve essa chance, mas Cortez conseguiu afastar o perigo. No segundo tempo, o time da casa começou tentando com o Chiesa. A grande chance do Criciúma veio logo depois, mas Silvinho perdeu cara a cara com o goleiro. O Bahia tentava chegar na base das bolas alçadas na área. E quando chegava, o goleiro Luiz estava na bola. Nos acréscimos, o Criciúma ainda teve a chance de sair com a vitória. Mas terminou assim.
Bahia 0, Criciúma também 0. Acho que nós tivemos muita dificuldade na criação, dificuldade de fazer uma finalização. E a maior dificuldade que eu vi foi que na última escolha nós não fizemos a certa, e quando nós fazíamos um fundamento precioso do futebol, que é o passe, nós não conseguimos colocar. Pois é, o Gilson Kleina falando do time dele, que é o Bahia, mas os erros aconteceram dos dois lados, né, Sandro? Dos dois lados, muitos erros de passe, as equipes com dificuldade, as finalizações também, os goleiros estiveram bem na partida, algumas oportunidades, a bola precisa entrar. O Criciúma voltou a estar focado, concentrado, jogando bem, mas com dificuldade nas finalizações. É trabalho, concentração, um pouco de tranquilidade, talvez essa ansiedade por conta da cobrança venha trazendo dificuldades. Mas o Criciúma agora tem um compromisso em casa contra o Flamengo, precisa vencer para confirmar aí uma situação melhor, e apoio da torcedora é fundamental, vai lotar o Heriberto Wilson, e o Criciúma dentro de casa é muito forte. Tem que vencer, fazer o dever de casa. Pois é, o Criciúma com esse resultado acabou mantendo a posição aí na classificação. Vamos ver então como é que ficou a tabela de classificação da Série A com esses últimos resultados? Vamos lá. Na tela para você, o Cruzeiro é o primeiro colocado, seguido do Internacional com São Paulo e Corinthians. Esse é o G4 da Série A. Virando a página da tabela, começar a aparecer aí os times catarinenses. A Chapecoense é o 12º com 19 pontos. Figueirense e Criciúma tem 17, mas o Figueirense aí ultrapassou no saldo de gols, está em 14º, o Criciúma em 15º. Cada vez mais, portanto, Sandro, os times catarinenses aí subindo, tentando escapar dessa zona de rebaixamento. Esse é o primeiro objetivo, né? É, o primeiro objetivo. O pessoal vai respirando dentro da competição, isso dá uma tranquilidade maior para o trabalho da comissão técnica, para o dia a dia dos jogadores, e a tendência é que haja uma evolução justamente por essa tranquilidade. Agora não pode se tornar acomodação. A cada jogo é uma decisão e um resultado. Nós vimos ontem, o Figueirense era o 12º, com 2 resultados, já passou para 14º. Então, cada jogo, uma decisão, 3 pontos a cada jogo, é fundamental, mas a tranquilidade ajudará demais. Agora a gente fala de Série B, porque o Avaí vai se preparando para o próximo jogo, e quem está jogando muito é o Diego Felipe. Ele não vai poder participar desse, mas está aí dando apoio para todos os outros jogadores. Olha lá. Marquinhos já não tem mais a companhia de Kleber Santana. Mesmo assim, tá com um sorriso no rosto. Isso porque quando ele põe a bola na área, tem gente colocando para dentro. E nas vezes que eu consegui chegar, nas vezes que a bola foi ali, eu consegui fazer os gols e eu fico feliz. Para mim é um momento bom meu, da minha carreira. É, e não tem sido poucas as vezes em que Diego Felipe tem chegado com essa jogada. Já é o 4º gol dele pelo Avaí, o 4º de cabeça. Quem vê de fora pensa que é obra do acaso, mas ele tem que conversar e pedir a vez pros companheiros. É isso, eu falo geralmente vai o Antônio ali, o Antônio e o Pablo ali na primeira bola. Eu peço para eles segurar um pouquinho, para eles ir um pouquinho ali um pouquinho mais no meio ali, porque eu gosto de ir nessa primeira assim, e tá dando certo, né? E bota certo nisso. O Avaí mostrou nesse jogo que tem sim como se virar sem Kleber Santana. Lembrando que o time também não pôde contar com o Eduardo Costa, lesionado. Acontece que a arma secreta dos gols de cabeça, Diego Felipe, não vai poder ir para o jogo de sábado contra o Santa Cruz, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quem será o substituto? O Jardel, nas partidas que ele vem entrando muito bem. Também tem o Heverson ali, né, que entrou muito bem nesse jogo. Ele pode muito bem botar 3 volantes ali, como ele botou nesse jogo, botar o Heverson. É esperar para ver. Mas o time já mostrou que mesmo com problemas, quando o grupo acredita, as coisas dão certo. A gente até pede que cada dia mais o torcedor venha apoiando, que a gente acredita muito, sabe? Nós jogadores, a gente acredita muito nesse acesso. E o Avaí tá próximo do acesso, tá lá dentro do G4, um pouquinho mais tranquilo, mas pro Emerson Maria, o Jack ainda não tá tudo bem com o Jack, tá precisando melhorar nos jogos, porque a pressão continua. Agora precisa voltar, pro G4. Depois de uma partida truncada, difícil, treino regenerativo, descanso. Mas para Emerson Maria, a cabeça sempre está a 1000 e na Série B não existe momento sem pressão. Eu acredito que eu respondo até por mim, né? Pressionado eu sempre estou, né? Sempre estou a dar o meu melhor. E como equipe, se nós estivéssemos na liderança, seria a pressão para manter a liderança. Se estivéssemos no G4, a pressão para ficar dentro do G4. Próximo do G4, a pressão para entrar. Na zona de rebaixamento, a pressão para sair. Então, nesse tipo de competição, você vai ter sempre uma responsabilidade a mais em cada partida. Se ajudar a aliviar um pouco, viu, Emerson? O volante Naldo e o lateral esquerdo, Bruno Colasso, voltaram a treinar com bola. Podem estar à disposição no jogo do próximo sábado, em Lucas do Rio Verde, contra o Luverdense. Mas a disputa, pelo menos para Bruno Colasso voltar ao time, vai ser dura, porque o técnico gostou da estreia de Rogério. Até o Rogério
até mais do que se esperava. Diversas vezes chegou possibilidade de fazer cruzamento, Ratinho também. Tem pressão até para escolher jogador para a posição, mas ele diz que já está acostumado com esse sentimento e quer canalizar toda essa tensão para tornar o time agressivo dentro de campo. Tá aí que é um time mais agressivo, o Emerson Maria, Sandro Ventura, e tá conseguindo isso. Aos poucos, o Emerson Maria vai conseguindo colocar o seu trabalho em dia. Vai conseguindo voltar às vitórias, conseguiu agora dar uma respirada. A pressão existe, Emerson Maria, a gente sabe disso. Futebol, não existe mais futebol sem pressão. A cada jogo, os resultados são cobrados e tem que ser dessa forma mesmo, não pode ser diferente, até porque a acomodação não cabe para esse esporte. O Avaí também agora joga dentro de casa, precisa do apoio dos torcedores, tem o desfalque do Diego Felipe, vai precisar arrumar esse setor, até porque o Diego Felipe chega na frente também, mas é uma situação que o Geninho vai saber resolver. O Avaí precisa vencer dentro de casa de Santa Cruz com o apoio do torcedor. Tá falando do Sandro, agora a gente vai ver como é que foi o jogo de ontem pela Série B do Catarinense. O Guarani acabou vencendo dentro de casa, olha só. O time de Palhoça saiu na frente com Tauan aos 33 minutos da etapa inicial. No minuto seguinte, Capa ampliou para o Bugre. Antes do intervalo, o Guarani teve um pênalti ao seu favor. Egon bateu, mas a bola parou nas mãos do goleiro Robson. Final no Renato Silveira. Guarani 2, Caçadorense 0. Tá aí, Sandro Ventura, uma boa vitória do Guarani, que agora vai se aproximando cada vez mais da primeira posição. O grande foco é se aproximar dos primeiros colocados. É muito difícil fazer futebol sem o apoio de torcedores, jogando 2 competições. Parabéns ao trabalho da diretoria do Guarani, ao elenco de jogadores que supera aí essa deficiência, que é não contar com um grande número, mas vai fazendo seu trabalho dentro do planejamento e vai chegando aos objetivos em 2 competições. Tá certo, Sandro Ventura, então. Valeu, Lucas. É isso, fechou. Valeu, um abraço, Sandro Ventura. Encerramos por aqui o Jogo Aberto SC. Amanhã a gente volta 12h30 na tela da Band SC. Tchau.